casamos, os votos, o que é interessante no casamento são os votos que são feitos no altar, né? Porque você não está fazendo, quando você se casa, você não está fazendo um voto perante uma pessoa. Você não está fazendo um compromisso com uma pessoa. Quando você namora, você está fazendo um compromisso com uma pessoa. Quando você noiva, você está fazendo um compromisso com uma pessoa. Mas quando você casa, você está fazendo um voto perante Deus. É isso que é no altar de Deus, certo? Com um representante de Deus, né? Com um sacerdote, representante de Deus. E diante da igreja de Deus, e você faz um voto a Deus, no altar de Deus. E a Bíblia diz que aquele que faz o voto e não cumpre, é melhor que não tivesse feito o voto, né? Então, o que Deus está olhando acima de tudo é o voto. E esse voto é tão perfeito para Deus que ele transforma os dois em uma só carne. E é um mistério, que o apóstolo Paulo diz, é um mistério que transforma os dois em uma só carne, né? E isso apesar de ser místico, né, espiritualmente falando, porque os dois continuam sendo dois, mas ele se torna físico. Essa junção espiritual se torna física. E quando é que ela se torna física? Quando é que se tornam dois uma só carne? Fisicamente falando, quando nasce um filho. São dois em uma só carne. Então, é uma coisa, se você... mas como é que se tornam dois em uma só carne? Está lá, físico, lá. E espiritual, se físico, né, inferior àquilo que é espiritual, se físico, que é mais difícil, acontece, imagine espiritualmente falando, né? Então, a partir desse ponto, a família tem que caminhar ao crescimento. E a tolice, né, de ambos, não estou querendo só colocar aqui a questão da mulher, mas ambos, tanto o homem quanto a mulher, podem acabar destruindo. A questão do homem ter menos força, a Bíblia fala bastante claro isso, que o homem tem menos força para destruir a sua própria casa do que a mulher. Porque uma mulher sábia consegue conduzir o marido. Uma mulher sábia consegue conduzir o marido. E consequentemente, conduzir a sua casa. Quando a gente olha para um modelo patriarcal, que é o modelo cristão, o modelo bíblico, e a gente pensa que, mas isso é arcaico, isso é Não, o problema é que o modelo patriarcal bíblico é diferente do modelo patriarcal que nós vivemos hoje, que é uma mulher escrava do marido, isso não é submissão, isso é escravidão, né? Escrava do marido, e a mulher não pode fazer nada e o marido pode fazer tudo. Isso é mentira. Isso não é casamento, isso é escravidão. Então, na verdade, a mulher, a gente lê aqui no final de Provérbios, a gente vê que a mulher, e aí como a irmã Luísa falou, a mulher edificava a sua casa, no sentido de construí-la, não no sentido de colocar a mão na pedra, mas de construir a sua... Era ela que pagava, ficava com o dinheiro do marido, era ela que definia o que é que se pagava, o que é que não se pagava, né? Ela que pagava as contas, o marido dava o dinheiro, o marido provia, mas ela era que dava as contas, era ela que se acordava de manhã cedo para ir buscar água. Então, deixava a casa toda pronta e o marido cuidava de trazer o dinheiro para casa, trazer o sustento para casa. E tudo estava nas mãos da mulher. Quem mandava na casa era a mulher. Acabou-se. Era assim. Então, a mulher ela tinha muito mais autoridade do que quando a gente fala em submissão. Muito mais autoridade do que quando a gente fala em submissão. Certo? Agora, e por outro lado, o marido também tinha submissão à esposa, né? Porque ele sabia que aquela mulher que ele estava lá era uma mulher confiável. O marido confia nela, diz aqui em Provérbios, acho que é 31, né? O marido confia nela. Então, se a mulher alcança... O coração, versículo 31, 11. O coração do seu marido está nela confiado. E ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Aí engraçado, ela lhe faz bem e não mal. E ele ainda termina aqui, todos os dias da sua vida, né? Porque ela lhe faz bem no final de semana. Não, todos os dias da sua vida. Aí ela busca lã, linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos.
é como o navio mercante de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina uma herdade, olha, eu estou com dinheiro aqui, vamos comprar um terreno, bora. Quem é que vai? A mulher. Olha, o terreno aqui tá bom para cultivar, ali tá bom, vamos comprar, vamos. É a mulher que diz que compra, não compra. Se a mulher disser não compra, não compra. Adquire, ou seja, ela está com o dinheiro, é ela que vai lá e comprar. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos, cinge o lombo de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam da roca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino de púrpura em suas vestes. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assentam com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Alguém falou aí também preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas é superior. O marido também elogia o que a esposa faz. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a sabedoria da mulher, diz aqui em Provérbio 14, a força da mulher, e de uma mulher sábia, provavelmente, a mesma força também para a tola, é de construir e derrubar a sua própria casa, o seu relacionamento, né? Aí diz no versículo 2, o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que desvia dos seus caminhos desprezam. Faz uma ligação também, porque a mulher, como ele diz lá, a mulher que teme ao Senhor, né? Uma mulher que teme ao Senhor e constrói o seu casamento, constrói o seu relacionamento, a sua família como um todo, não só e principalmente nos caminhos do Senhor, mas em todas as áreas. Então, a gente, em se tratando de Bíblia, a gente precisa, o que nós precisamos é pararmos de sermos filosóficos e passarmos a ser práticos. Eu acho que uma das grandes faltas nossas é que nós somos muito filosóficos e pouco práticos. Porque nada disso que eu vou falar aqui em Provérbio, nós temos dificuldade de entender ou de saber, ou não tem nada novo que eu venha falar aqui nos próximos versículos. Nada de novo. Certo? Mas, como é que a gente põe isso na prática? Quando a gente fala em praticidade, a gente fala, aí vem novamente, como eu falei logo no início, aí vem as informações filosóficas. Não, mas como é que isso? Como é que eu tenho isso na prática? Como é que eu posso praticar isso? Então, o sentido de nós lermos a palavra de Deus só tem um. É o sentido de perguntarmos assim a nós mesmos, como é que eu posso aplicar isso agora na minha vida? Leia um versículo na Bíblia. Um versículo que você lê toda noite. Um versículo antes de dormir, pergunte, como é que eu aplico isso amanhã quando eu me acordar? Como é que eu vou aplicar isso? E aplica. É melhor do que você ler 10 capítulos, numa noite, no dia seguinte não fazer nada. Leia um versículo por noite e pergunte ao Senhor como é que eu aplico isso amanhã na minha vida. Cuidado para não ler a parte que Judas se enforcou, né? Mas a gente tem que saber como é que eu aplico isso, porque a Bíblia, ela é prática. É regra de fé e prática. Sem prática, não tem fé. Não é o que diz, mostra a tua fé que eu mostro as minhas obras. Então, a fé sem a prática é morta. É morta. Então,
Toda mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói com suas próprias mãos. Eu conheço dentro da igreja, aí eu falo da igreja e não dessa igreja, das igrejas, mulheres, todas as mulheres, conhecem esse versículo. E sabe de cor e salteado. E se eu começar, a mulher sábia já sabe terminar, mas não consegue aplicar isso. Não consegue ser uma mulher sábia e edificar a sua casa. Como disse Mila, a mulher, por exemplo, rixosa e iracunda. Mulher rixosa e iracunda. Como homem, e agora falo eu, é um saco. É um saco. Você está numa casa, uma mulher, o dia todo, no seu pé do ouvido. No pé do ouvido, pé do ouvido, pé do ouvido, enchendo o saco. E aí, enchendo o saco, depois o homem vai embora. Vai embora. Certa vez, meu pai bebe. Todos sabem, meu pai bebe muito. Apesar dele achar que não bebe muito. E quando nós nos convertemos, o pastor chegou para nós e disse assim, olha, fecha as portas para bebida dentro da sua casa. Não deixe Lula trazer para aqui cachaça, cerveja, não. E a gente, tá certo, não vamos mais, aqui não se entra, dentro da nossa casa não se entra mais bebida. E minha mãe e meu pai, que respeitava, não entrou mais com bebida. Aí, numa sexta-feira, minha mãe tinha que ir buscar meu pai no botequim, coisa que ela nunca fez na vida. Né? Meu pai tá vindo beber com os bêbados no botequim. Minha mãe disse, não. Agora bebida. Agora entra bebida aqui em casa. Agora entra bebida aqui em casa. Por quê? Porque o que é pior? Né? O que é pior? Não entra bebida aqui em casa. Não entra bebida aqui em casa, mas meu pai está indo para o que lá no Brasil chama-se botiquina, indo para os cafés, sei lá com quem. Né? Então, não. Uma coisa que meu pai nunca fez, né? Para pior. Não. Então, saber colocar em prática as coisas para não ser tanto o homem quanto a mulher. Se uma das coisas mais difíceis, eu falo com propriedade, eu sei o que eu estou falando, a coisa mais difícil é colocar dentro de uma casa duas cabeças completamente diferentes, uma pensando no norte e outra pensando no sul, né? Dentro de uma casa morar, né? Parece encheu a casa de gás, uma faísca, bum! É complicado, é difícil. E o namoro, vocês sabem disso, todos vocês, exceto Milena e o Micael, são casados, vocês sabem o que eu estou falando. Ou já casaram, né? A Ângela também, que não é casada hoje, mas já esteve em um relacionamento. E a gente sabe que é assim. Juntar duas cabeças, fogo. É complicado, é complicado. E o mais importante de tudo isso é que a Bíblia nos dá essa certeza, né? De que nós podemos, com sabedoria, edificar um lar. Amém? E o conhecimento da palavra não é garantia. O conhecimento bíblico não é garantia, a teologia não é garantia, nada disso é garantia de que sua casa será edificada. É a prática. Amém? No versículo 4, esse versículo 4 diz um provérbio, não havendo bois o celeiro fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheitas. Não havendo bois o celeiro fica limpo. E a gente olha para a nossa vida e é verdade. Uma vez alguém disse assim, ao invés de reclamar pelos pratos de comida que tem para lavar, né? Eu penso nesse ditado todo dia. Ao invés de reclamar que tem muito prato para lavar, agradeça porque teve comida para sujar. Agradeça porque teve comida para sujar. Né? Ao invés de ficar triste porque meu carro avariou. Né? Não, fico triste porque eu tenho um carro para variar. Fico feliz porque eu tenho um carro para variar. Eu fico feliz, não é? Porque, mas é coisa, porque tem uma casa para queimar. Fico feliz porque tem coisa para queimar. Não é porque se a casa pegar fogo, não tem nem o que pegar fogo lá dentro, né? Não,
Então, a gente tem que olhar para um lado bom das coisas da nossa vida. Né? Porque o celeiro, no aboio, o celeiro está limpo, mas também numa colheita. Né? Então, é importante a gente olhar. Ontem um cara lá no trabalho disse assim, vocês brasileiros são muito alegres, muito felizes. Muito felizes. Ela disse, olha, para mim os portugueses também são muito alegres. O grande problema é que o pensamento é mau. O pensamento é para baixo. Parece que uma coisa que o brasileiro, ele faz competição entre si para ver quem é o mais alegre. Não é verdade. A gente faz competição para ver quem é o mais alegre. Você diz, eu fui ontem para um baile. Você foi, eu passei, foi 5 horas no baile, cheio. Aí vem o outro e diz assim, mas eu tinha mulher, não sei. Aí lá vem o outro e diz assim, isso não é nada, bebida. Aqui não, em Portugal, essa cultura me chocou muito, que é o contrário. Se você disser assim, ontem eu estava triste. Triste não, mas porque você não passou o que eu passei. Porque você não passou do que eu passei. Quer dizer, a pessoa não sabe o que é pegar. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a estudar na faculdade do Porto, você pega um comboiozinho, todo mundo bonitinho, cheirosinho, né? De 6 horas da manhã, vou para o Porto, 1 hora de comboio na hora certa, 1 hora estou lá no Porto, estou na faculdade, tudo começou na hora certa, blá, blá, blá. Quando eu dizia, não, eu estou no Porto, mas no Porto é tão longe, 1 hora, eu pegava a condução, de 5h30 eu tinha que estar no ponto de ônibus, para ver se conseguia entrar no autocarro, né? Porque tem às vezes que eu não podia entrar no autocarro, porque eu já passava cheio. A gente ia segurando lá de fora do carro para poder chegar na faculdade às 7 da manhã. Isso foram os 5 anos da minha vida. Né? 5 anos, todos os dias, exceto sábado e domingo. E olhe lá, que tinha dia que até de sábado eu ia para a faculdade. Todos os dias. E graças a Deus. Então, lógico que a relação de distância aqui é completamente diferente do Brasil. Do Brasil é tudo muito distante. E o que acontece é que o olhar pessimista sobre as coisas, pelo amor de Deus, o olhar pessimista, a gente precisa mudar isso. A gente precisa, como cristãos, nós precisamos mudar isso, parar de se lamentar e passar a viver a vida. Não é? Porque se o brasileiro fosse lamentar por tudo que não tem, coitado. Não fazia nada, ia se lamentar o dia todo. A gente faz festa com nada. Tem nada, vamos festejar. O tempo mais feliz que eu tenho memória, meus 14 anos, 12 anos, 13 anos, aproximadamente, a minha família passou por um grave problema financeiro. Foi o tempo mais feliz da minha vida. Primeiro porque eu era criança, eu não tinha muito controle das coisas. O plano que estava lá no Brasil tinha acabado com as finanças. Um monte de coisa veio abaixo tudo. Meu pai... O que é que meu pai fazia? Meu primo chegava, até estava contando isso ontem lá na empresa. Meu primo chegava e dizia assim, domingo meu primo chegava e dizia assim, Lula, vamos para... Como é que tá? Aí meu pai fazia, tenho conta para pagar amanhã, temos não sei o quê. Não, esquece isso. Tu tem dinheiro? Aí meu pai fazia, não, rapaz, só tenho R$10 para passar a semana. Aí ele dizia, oxi, então me dá cá. Pegava 5, botava de gasóleo. Pegava 5, botava de gasóleo, 5 pegava de bebida, minha mãe fazia a farofada, que a gente chama, feijão, carne, botava tudo no prato, refrigerante, comprava refrigerante e cachaça, 5 reais, e a gente ia passar o dia na praia, feliz da vida, esquecia de tudo. E eu lembro que meu primo dizia, tinha um ditado que meu primo dizia, imagina, todo mundo ia para a beira da praia, todo mundo sentado na cadeirinha, na beira da praia, feliz, parece que nada tinha acontecido, todo mundo feliz da vida, e meu primo gritava no meio, vem, tempo ruim, aí minha mãe disse, isso não, que é capaz de vir mesmo. E o tempo era o tempo que a gente mais saía de casa, todo final de semana. E meu primo dizia assim, João Paulo, eu lembro, meu primo dizia assim, João Paulo, se eu não fizer isso, teu pai endoida. Porque a carga está pesada sobre ele. E a gente, todo final de semana, sábado, domingo, a gente estava indo. E meu pai lembrava não lembrava não, e não era tempo lá de chorar, nem de lembrar que tinha dívida amanhã para pagar. A gente ia conversar sobre tudo, rir, brincar, beber, e esquecia da dívida.
Tinha que ser, tem que ser. Então, a gente precisa ter um olhar bom sobre as coisas. Olhar, ressignificar a nossa vida. O que aquilo ruim traz de bom para nós? Olha que coisa magnífica a gente observar. Não, foi ruim, tá, mas o que isso traz de bom para nós? O que nós aprendemos? O que nós crescemos com isso? Isso é importantíssimo. Não, aqui em relação a isso... Não. Não. Não, mas você observa que, pela lógica, a depressão na Europa é muito grande. Em Portugal também. Não existe essa quantidade de pessoas... Não é um mal no Brasil, é só a questão da depressão. E realmente você tem na Europa, você tem em Portugal, a depressão e levando ao suicídio. A gente já falou isso aqui diversas vezes. Levando ao suicídio. Eu nunca tive, eu já falei isso diversas vezes. No Brasil eu não lembro de pessoas que se suicidaram. Não lembro de pessoas que foram mortas, assassinadas. Suicidaram, não. Não dá. Não. Mas, e a questão de bebida, eu realmente acho que aqui os jovens bebem muito mais cedo, fuma muito mais cedo. Isso é horrível, Olha, no Brasil o Brasil pode ter a fama de prostituição, fama de não sei o quê. Mas eu me escandalizei quando cheguei aqui na Europa por ver meninos de 14, 15 anos fumando. Eu não lembro disso no Brasil. 14, 15 anos fumando é traficante. A gente não é. Aquele menino não presta. 14, 15 anos, menino de família de 14, 15 anos fumando, esse menino vai dar para traficante. Já deu. Não é assim, quer dizer, você olha para o Brasil e vê, mas ali só tem prostituição. Não, eu já falei isso aqui uma vez, que eu tive vergonha de falar com uma menina pela roupa que a menina estava usando, de 14 anos. 14 anos. E não é que era uma roupa depravada como se usa roupa depravada no Brasil, não. É que a menina saiu nua e esqueceu de colocar uma roupa em casa, e botou qualquer coisa por cima, que eu tive vergonha de conversar com a menina. Que a menina devia ter o que, 14, 15 anos? Dos pais que não querem mais saber dos filhos, exatamente, da mulher sábia, que não sabe mais edificar a sua casa, não sabem. Infelizmente não sabem. Infelizmente hoje isso não tem nada a ver com Bíblia, mas eu sempre digo, principalmente quando eu estou conversando com os pais, a nossa geração, nós fomos bem educados, mas a nossa geração não sabe educar os filhos para a próxima geração. Nós somos a geração que ficou ali no intermédio, que nós não somos... talvez Laura já era da geração que já ensinou os filhos, mas talvez os filhos de Laura, né, que não... Talvez a Tânia, que também tem a minha idade, aproximadamente, quer dizer, nós, entre 30 e 40 anos, não sabemos educar os nossos filhos. Não sabemos educar nossos filhos. Porque vocês foram educados para uma geração e conseguiu a gente, 30, 40 anos, nós que temos 30, 40 anos, fomos educados para uma transição de geração. Então nós fomos bem educados. Fomos educados para uma transição de geração. Você também, Angela. Vamos ver. Não, mas eu estou falando, não estou generalizando. Tem muitas crianças que são bem educadas, mas eu estou falando da maioria. O problema é a maioria. Aí é o que pesa. Mas é que a próxima geração, essa geração agora, a geração que chamam a geração Y, a geração da tecnologia, a geração do mundo dentro de casa, a gente não foi criado para isso. Geração o quê? Neném. Essa geração, tanto nós com 30, 40 anos, não sabemos criar os filhos para essa nova geração, certo? Os avós não, os avós fazem o que tem que fazer mesmo, sempre, não muda a geração de avô, é sempre a mesma coisa. Estragar as crianças, acabou-se. Em qualquer geração, os avós estragam as crianças. Alguns não, todos.
E o que acontece, mas estragar no bom sentido, não é no mau sentido, não. Que não tenha, quando eu falo estragar, que não tenha a responsabilidade de disciplinar a criança. Quem disciplina são os pais, né? Mas pronto, então o que eu estou dizendo é que não sabe criar. Então hoje o que nós temos são, meu Deus do céu, os meninos hoje de 13, 12, de 14 anos, 15 anos, pelo amor de Deus, faz vergonha, faz muita vergonha. Muita vergonha. E os pais, de seus 30, 40 anos, são totalmente omissos eu não sei o que fazer, os meninos de hoje não, os meninos de hoje não, são os pais de hoje que não sabem educar as suas crianças. Amém? Eu quero dar um pulo. Eu quero dar um pulo. Eu li o que agora? Eu quero ler o versículo 21 e o 31. É o 31? Deixa eu ver aqui. O versículo 21 e 31. O que despreza ao seu companheiro, peca. Mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. E no versículo 31 diz: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Mas o que se compadece do necessitado, honra-o. Eu já falei aquela questão do provérbio, a forma de construir provérbio. E essa é uma das formas. Ele dá uma sentença, inicia a frase. A primeira frase é uma sentença e a outra é uma sentença oposta à primeira. Essa forma, ela deixa bem claro na nossa mente a mensagem que ele quer falar. Bota uma contraposição. Bota uma coisa e faz a contraposição dela. O que é que ela faz se você fizer isso e se você não fizer isso, o que é que faz? Isso está comum, principalmente em todo o livro de Provérbios. E aqui a gente tem falado nesse versículo, nesses 2 versículos que eu juntei aqui, ele fala da nossa relação com todas as outras pessoas. A nossa relação com aqueles que nos cercam. A nossa relação com o próximo. O que diferencia o cristianismo, o que diferencia sermos cristãos, levarmos o nome de cristão, é que, não é à toa e não é por qualquer coisa que nós deveríamos chamar uns aos outros de irmão. É que a gente chama irmã Laura, né? Alguns eu não tenho tanto costume de chamar irmã Ângela. Seu Fernando, irmão Fernando. Não, quando passa a ter título, a gente deixa o irmão de lado e passa a chamar pelo título, né? Mas é irmão. Irmão. Não é somente porque temos o mesmo pai. Não é somente por isso. E também. Mas isso traz em nós uma relação íntima e de comunhão, não só com o pai, mas de uns com os outros. Porque qual é o pai que gosta, ou qual é o pai que se alegra ao ver desunião entre seus filhos? Né? Qual é o pai que gosta de ver que um filho não fala com o outro, ou uma relação como essa? Né? Que pai é esse? Então, é assim que Deus olha para nós. Nós somos irmãos, somos uns com os outros. Uns com os outros. E ser um com os outros é suportar e entender e ajudar, não só no momento de fortaleza, mas também nos momentos de fraqueza. E ter, principalmente, compreensão nas dificuldades de relacionamento, nas diferenças, né? E aí mais uma vez eu falo, que nós partimos de um princípio psicológico, filosófico, lindo. E na prática, o que isso se representa para nós na prática? Aquele que não ama a seu irmão, João que diz isso? João, o amor do pai não está nele. Aquele que não ama o seu próximo, o amor do pai não está nele. Gente, isso é pesado, é filosófico. Totalmente filosófico. Como é que isso é prático para a minha vida? Como é que eu transformo isso prático para... O que é que eu vou fazer amanhã, de forma prática, para cumprir esse versículo na minha vida?
Aquele que não ama, aquele que não ama seu irmão que vê, como amará a Deus que não vê? Filosófico. Mas aí a gente não entende. A gente não entende que eu tenho que amar a Mila, Fernando, o seu Manuel, a Isabel, a Luísa. Eita, esses dois nomes me complicam. Luísa, o Marco, a Laura, a Milena, a Ângela, de forma igual. Dar atenção de forma igual. Né? De forma igual. De forma igual. Eu não atendo para ninguém. De forma igual, porque depois eu digo assim, Fernando ligou, eu não atendi, por que eu vou atender quando Laura ligar? Não atendo também. Não, mas então, tratar. Então, se você, e é isso que eu falo. Claro que nós devemos dar honra, a Bíblia diz dar honra a quem tem honra, e aqueles que têm uma posição superior dentro da hierarquia da igreja, a gente honra mais do que aos outros, claro. Mas a gente não despreza os outros. Honrar mais não significa desprezar os outros. E muitas vezes a gente vê pessoas que desprezam os outros. Desprezam completamente os outros. Né? Honram demais uns e desprezam completamente outros. E isso não deve acontecer no meio de nós. Na prática, eu tenho que me policiar. Eu tenho que me policiar todo dia, quando estou aqui na igreja, quando estou aqui diante de vocês, para falar com todos vocês de forma igual. E muitas vezes eu chego para você e digo, eita irmão, nem falei com você hoje. Mas porque foi tantas coisas, que às vezes a gente não tem tempo, a gente não tem condição de dar atenção a toda a gente. Mas a gente precisa se policiar. E não é filosófico, é prático. Mas João Paulo, mas eu não gosto de fulaninho, eu não gosto de falar com ciclaninho. Minha gente, pelo amor de Deus, a gente tem que se policiar. A gente tem que se policiar. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz em Efésios, suportai-vos uns aos outros em amor. Né? Que coisa linda o apóstolo Paulo sabia. O apóstolo Paulo, ao invés de dizer ame ao seu próximo, ele reduz um pouco essa questão do amar ao próximo como a ti mesmo e coloca suportai-vos em amor. Né? Leva as cargas uns dos outros, mas não me dê a sua não, viu, irmão? Mas é mesmo. E então essa unidade, nessa unidade, que é chamada de comunhão, em grego, koinonia, né? É que forma a igreja. Comunhão. Se não há comunhão, não há igreja. Não há koinonia. E é na união que o Senhor ordena bênçãos. Mais um conceito filosófico, e como é que eu coloco isso na prática? É na união, é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Aí eu vou querer, Senhor, me abençoa, Senhor. Aí o Senhor não vai ordenar a bênção porque eu não estou em comunhão. É prático isso. É prático. Então eu vou dizer, Senhor, mas tu não me abençoaste nessa área, Senhor. Por quê? Meu filho, você não está em comunhão com os irmãos, você está indo para a igreja. Mas em comunhão com os irmãos. Falar com os irmãos. Vai chegar um tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós não vamos ter tempo de ter comunhão com os outros todos. Em nome de Jesus. Participei de uma igreja, eu ia visitar uma igreja, o pastor dizia assim quando terminava o culto. Acho que Tiago conhece, pastor Rogério Justino. Eu fui para a igreja do pastor Rogério Justino, e o pastor Rogério Justino fazia assim. Gente que dava a bênção apostólica, e no final ele dizia, ninguém sai da igreja. E ninguém saía da igreja. Saía correndo, ia para a porta, e cada um que saía, ele cumprimentava um por um dos 1.000 e tantos membros que ele tinha. Um por um. Final da noite ele estava assim, né?
Pô, ainda tinha aquelas velhinhas que queriam atenção no meio do caminho e seguravam uma mão e ele tinha que dar com a outra, que a velhinha não soltava, né? A velhinha não, ai meu filho, e ele, pai, aí o outro... E o pior é que eu já sabia disso, eu saía antes da bênção apostólica, né? Porque se a gente estivesse saindo no meio do caminho, ele mandava parar. Ei, pare, fica onde está. Passava vergonha. Então eu saía já um pouco antes, porque se eu não saísse um pouco antes, eu tinha que enfrentar a fila de 1000 pessoas para apertar a mão do pastor. Era complicado. É complicado. Então sair da igreja já era complicado por causa disso. Mas era mesmo. E vai chegar um tempo que a gente não vai poder dar atenção. Agora imagine, vai chegar um tempo que a gente não vai poder dar atenção. Mas se a gente não dá atenção com 30, é complicado. E não é dar atenção nós que somos líderes, são todos. Porque uma igreja, minha gente, deixa eu falar aqui sobre igreja, antes de terminar aqui o capítulo 14. Hoje eu só vou dar o capítulo 14. Falta ler só 2 versículos. O que é igreja? A gente já falou sobre isso nos cursos de teologia, lembrando que eu adiei o curso que nós vamos fazer na Plenitude é Tarde novamente, para aqueles que terminaram, né? O anterior. Que é sobre entrando nas regiões celestes. E é um curso que eu estou montando que fala só sobre o reino espiritual. Tudo relacionado ao reino espiritual. Tudo, absolutamente tudo relacionado ao reino espiritual. Todas as perguntas e questionamentos que nós temos sobre o reino espiritual, esse reino que nós não vemos, eu vou fazer esse curso de aproximadamente de 3 meses na Plenitude, com aulas novamente online e tudo. É tudo online, 100% online. Tudo 100% online. E vai começar no próximo mês, no início na segunda quinzena do próximo mês. E o que acontece? Até o curso é por essa necessidade de nós mesmos de sabermos que existe um reino espiritual junto desse reino físico que nós estamos vendo, né? E que nós não podemos ver, mas nesse espaço está sendo ocupado por outros seres que nós não estamos vendo. Mas cá estão. Milhares e milhares de seres estão nesse momento aqui, neste lugar. E nós não conseguimos enxergar. Tanto bons quanto maus, né? Outros objetos estão existindo aqui nesse espaço, nesse mesmo espaço, e nós não conseguimos enxergar. Outros objetos, não estou falando mais de seres, estou falando de objetos. Objetos. E nós não conseguimos enxergar. Então, quando a gente fala em conceito filosófico, o que é a igreja? A igreja é a comunhão dos santos, a igreja é a união, não é? Mas na prática, de forma prática, o que é a igreja? Qual é a minha função dentro da igreja? Qual é a tua função que te faz igreja? Não é? O que é a tua função? Quando eu estudava arquitetura, tinha um professor meu que ele falava de que uma construção moderna, a construção contemporânea, arquitetura moderna, a construção contemporânea, a beleza da arquitetura contemporânea está na veracidade dos seus objetos. O que diferencia uma arquitetura de hoje é a veracidade dos seus objetos de construção. Ou seja, ele dizia que o tijolo é tijolo, uma coluna é uma coluna, o betão é um betão, o piso é o piso, e não há falsidade em nada disso. E que na arquitetura anterior era tudo falso. Como é? A coluna não podia ser coluna, tinha que estar enfeitado de alguma coisa para disfarçar uma coluna. A parede não podia ser parede, que ela tinha que disfarçar que era parede. Tinha que ter alguma coisa ali que disfarçasse que era parede. Então, antigamente, você hoje tem uma arquitetura moderna, você tem o encontro do telhado
Tem o telhado plano e a parede. Perfeito. Antigamente não, tem ali aquela dobrinha, vamos colocar uma decoraçãozinha, um frisozinho ali para esconder essa dobra. Na arquitetura moderna não existe esse esconder essa dobra. Não se esconde, isso mostra-se. Ah, tem um teto. Ah, não vou colocar pladu embaixo para fazer um teto baixo, não. Vai ficar o teto, é teto. Eu não preciso rebaixar o teto. Então, a veracidade dos objetos da arquitetura. O que é que cada objeto é? Aí ele dizia assim, de uma forma filosófica, para você fazer uma arquitetura moderna, você tem que perguntar ao objeto o que é que ele quer ser. O que é que um tijolo quer ser? Será que um tijolo quer ser piso? Será que um tijolo quer ser telhado? Será, Marco, que um tijolo quer ser telhado? Se você perguntasse para o tijolo, tijolo, o que é que você quer ser? Ele vai dizer que quer ser telhado. O que é que o tijolo quer ser? Parede. Tijolo quer ser parede, não é? Agora, olhando isso para a edificação do templo, o que é que nós somos e o que é que nós queremos ser? O que é que nós somos? A responsabilidade minha com essa igreja, a responsabilidade do pastor com essa igreja e a responsabilidade de vocês com essa igreja, perante Deus, é igual. Perante Deus é igual. A sua responsabilidade da igreja funcionar é a mesma responsabilidade do pastor, é a mesma responsabilidade de todo mundo. Todos nós temos a mesma responsabilidade de fazer a igreja funcionar, de fazer o evangelho funcionar. E será que nós temos essa responsabilidade? Na prática? Saindo da filosofia e entrando na prática? Será que se os pastores e os diáconos não funcionarem, a igreja, o que é que vai ser da igreja? Ah, que pena, vamos acabar a igreja, vamos entregar. Será que é isso? A nossa função é essa? Será que a função de ser cristão é o de vir ouvir a palavra e ir embora? Será que a nossa função... Quer dizer, será que tudo depende dos pastores? Né? E aí eu já puxando sardinha para a nossa brasa, né? É que talvez a plenitude da palavra tenha feito mal, né? Tenha ensinado mal nesse aspecto, mas não é normal que tudo dependa dos pastores. Isso é uma coisa que eu falo aqui desde 2011, que tudo dependa dos pastores. Tudo depende dos pastores. Sabe? E é tipo assim, e uma das coisas que é engraçada é que a gente, na festa dos tabernáculos, vou colocar na festa dos tabernáculos, eu cheguei aqui, eu disse para todo mundo, cheguem de 6 horas, 1 hora antes, mas eu cheguei 10 minutos antes. Eu cheguei 10 minutos antes. Graças a Deus eu não ouvi nada de ninguém. Né? Não, graças a Deus eu não ouvi nada de ninguém. Ai, manda todo mundo chegar de 6 e chega de 7. Não ouvi nada de ninguém. Mas eu não estava em casa dormindo. Né? Eu não estava em casa só esperando das 7 horas, não. Eu estava aqui, arrumando os cenários. Né? Eu estava aqui, colocando, não era, Laura? De manhã cedo, colocando as flores, colocando as plantas na sexta-feira. Né? Eu fui a todos os ensaios, saindo daqui, eu falei para vocês, da quinta para sexta eu não dormi. Fiz, não para passar na cara depois, fiz porque eu amo meu Deus. Eu fiz porque eu amo fazer o que eu faço. Eu fiz porque não é nenhuma carga sobre mim. Não é nenhuma carga sobre mim, eu faço porque eu amo, não é porque os pastores, não é porque... Eu não faço por vocês. Eu faço exclusivamente por Deus. Porque eu amo esse Deus. E eu não posso... Olha, eu estava assistindo uma palestra hoje e o cara falou uma coisa que é fantástica. Ele diz assim, existe uma diferença entre ser... Eu já falei sobre isso aqui na palestra de empoderamento, sobre a integridade, sobre ser íntegro. E ele falou uma coisa sobre a coerência. Ser íntegro, aquilo que eu já falei aqui, ser íntegro não é você ser como eu acho que você deve ser. É você ser como você acha que você deve ser. Se você acha que você é assim, mas você não procede assim, então você não é íntegro com o que você pensa. Você não é íntegro com você mesmo. Eu sou uma pessoa muito honesta, mas roubou ali, então você não está sendo íntegro.
com você mesmo. Agora, se você diz assim, eu sou uma pessoa completamente desonesta, roubei ali, você está sendo íntegro com você mesmo. Quer dizer, ele sabe que ele não é uma pessoa honesta e roubou ali. Ele sabe que não é uma pessoa confiável e roubou ali. Tá certo, ele é íntegro com ele mesmo. Então, a questão da integridade não é em relação ao que eu penso que é íntegro. É a relação do que eu penso sobre mim mesmo. E ele falou, em relação a isso, é ser coerente. Ele diz assim, olha, você pode pensar o que você quiser, mas seja no mínimo coerente com o que você pensa. Seja coerente com a sua fé. Coerente com o que você prega. Coerente. E era uma pessoa do mundo falando isso. Ser coerente com o que você é, com o que você acredita. É o mínimo que se quer das pessoas, é ser coerente. E será que nós somos coerentes? Será que nós somos coerentes? Sabe por que às vezes a gente olha as coisas, a gente diz às pessoas, olha, chega aqui com 1 hora de antecedência. Às vezes a gente não consegue chegar com 1 hora de antecedência. E aí muitas pessoas olham mal para a gente. Mandou a gente chegar com 1 hora e não chegou aqui com 1 hora. Mas o problema é que nós temos 300 milhões de coisas para fazer para a igreja. A gente não só tem que vir para a igreja. A gente não só tem que vir. Se a gente só tivesse que vir para a igreja, gostaria que cada um de vocês tivesse que preparar uma palavra de 1 hora. Ver quanto tempo dura para fazer um esboço. Quanto tempo demora em oração? Quanto tempo demora para escrever? Quanto tempo demora se preparando para trazer uma mensagem? É simples, chega aqui, abre a Bíblia e prega. Vem. Eu dou o microfone. Vem. Não, é porque parece que as coisas é muito fácil. É abrir a porta da igreja, entrar, pega o microfone e fala. Aí quando a gente dá o microfone para aqui, quando a gente dá o microfone para as pessoas aqui, não sai. Não sai nada. Não sai nada. Por quê? Porque não é isso. É uma preparação lá dentro de casa. Quem prega, Fernando, Laura, que prega sabe. Oração. Eu nem falo da oração, porque a oração tem que ser, é obrigatório. Quer não pregue, tem que orar. Tem que orar, mas a preparação de entender o que é que Deus... Isso requer tempo, né? Deus, o que é que tu queres que eu fale para a igreja hoje? Obrigado, Senhor, já sei. Oh, Jesus. Para louvar. Oh, Deus do céu. Quantas horas de ensaio aqui sem culto? Sem culto. Quantas horas os levitas passam aqui ensaiando? Você só precisa vir levantar as mãos. Você só precisa vir levantar as mãos e ainda acha que o culto não foi bom. E ainda acha que esse louvor hoje não foi muito bom. Venha cá, pega o microfone e vá louvar, vá. Pronto. Só para encerrar e para dizer ao pessoal que está na internet que eu não falei nada quando o microfone cortou. Liga esse aqui para a internet. Já está na internet. Então, e para encerrar, eu não posso encerrar sem ler esse versículo 27, que diz: o temor do Senhor
é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. Tudo se resume em temor ao Senhor. Gente, isso é tão sério. Isso é tão sério. E que deveria guiar e pautar as nossas vidas diárias, o temor ao Senhor. Gente, o amor a Deus é uma coisa. É o amor que nos move. Mas se o amor falha, se o amor ao Senhor falha, pelo menos o temor. E o temor não é somente medo, é medo também. É medo também. Temor não é ter medo de Deus, não é ter medo também. Mas é ter o respeito. Respeito, minha gente, vocês não sabem. Deus do céu, isso não é uma religião, isso não é uma missa, isso não é um sistema, um dogma. Deus, isso é real. Isso é real. Quando você vem para a igreja de Deus, você está ouvindo, está vindo, ouvir Deus falando. Ouvir Deus falando, João Paulo, então Deus tem uma voz muito feia, porque você fala feio. Mas é porque se não é o que Deus tem poder para calar. Deus tem poder para calar. Então, meus amados, o que eu digo para vocês é que se o amor falhar, ao menos tenham temor. O medo. Medo. Medo, não porque Deus é perverso, que Ele não é, mas é porque a palavra dele é verdadeira. Mas porque Ele vela pela sua palavra. Entre o amor que Ele sente por você e pela palavra que Ele vela, Ele vai ficar com a palavra que Ele vela. Se Ele tiver que escolher entre você e o que Ele disse, Ele vai ficar com o que Ele disse. Nunca Deus vai passar por cima de sua palavra por amor a você. Nunca. Nunca Deus vai desrespeitar a sua própria palavra pelo amor que Ele sente a você. Jamais. E onde é que está filosoficamente o temor do Senhor? É lindo, temos temor ao Senhor. Onde é que está o temor do Senhor quando nós vemos a nossa igreja, quando nós estamos fazendo a obra de Deus, quando nós dizemos que somos cristãos, quando nós nos achegamos diante dEle para orar? Levantai as vossas mãos santas, diz o apóstolo, levantai as vossas mãos santas. Onde é que está o temor? Na hora de falar, na hora de profetizar, na hora de dizer asneira, na hora de dizer idiotices. Temor pela obra que está sendo feita. Pela obra que está sendo feita. Gente, pelo amor de Deus. Nós estamos aqui há 7 anos, 8 anos, sei lá quantos anos vai. Eu estou aqui desde 2011, 5 anos aqui construindo a obra, e você está aqui esses anos todos construindo também a obra. E a obra não pode ser desfeita, não pode ser, aquilo que foi ministrado não pode ser desministrado por uma idiotice. O preço que nós pagamos pelas vidas das pessoas não podem ser desprezadas por uma idiotice sua, por uma tolice sua, por uma palavra maldita sua, e achar que está tudo bem, e que o Senhor não vai achar da tua mão, não vai requerer da tua mão. E é difícil para nós estarmos a fazer a obra e vermos pessoas que estão conosco, que deveriam estar, aquele que conosco não ajunta espalha, espalhando. Recentemente, essa semana, eu não sei quem, não lembro quem. Agora já falo, aproveito e já falo. Um de vocês, que eu não sei quem, diante de Deus, não tenho certeza de quem, foi ensinar uma coisa a uma nova convertida, completamente tolice, que a gente não ensina aqui na igreja. Foi ensinar qualquer coisa que não é verdade.
desministrando aquilo que a gente ministra. Vou chegar para a nova convertida e fazer, não, porque é assim, assim, assim. Não é assim. Quem disse isso? Onde é que está o temor ao Senhor? E aí teve a pastora que passar a quinta-feira aqui, ensinando a irmã o que era verdade, porque um de vocês falou idiotices. Idiotices que não procedem, idiotices doutrinárias, o que é pior. Doutrina da igreja, que não é. A mulher que é nova convertida olha para todos aqui e diz assim, não, aqui o povo conhece, então eu vou atrás. Foi, ela estava doidinha, coitada. Atrás, por causa do idiotice que foi ensinada. Idiotice que nós não temos, nós não chegamos ao nível de tolice para falar uma coisa dessa aqui na igreja. Não chegamos a esse nível. Então é a responsabilidade de construir, de fazer. Sabe, o temor ao Senhor. E acha o quê? Que vai passar desapercebido? Senhor, tende misericórdia. Então, cuidado com o que vocês fazem, cuidado com as pessoas que vocês falam, cuidado com o que vocês fazem com os irmãos que chegam aqui na igreja, porque a gente está pagando um preço de oração por todos igualmente. Por todos igualmente. Cada um que chega ali, que entra por aquela porta, não foi de qualquer jeito. Foi um preço de oração que nós pagamos por cada um deles, e eles não são menos preciosos do que vocês não. Deus não pagou, daquele ali Jesus derramou uma gota, daquele ali Jesus derramou 3 gotinhas, não. Todos são importantes perante Deus e perante nós. São todos iguais. Amém? Eu só, por causa de Mica, que desligou meu microfone, eu passei os 10 minutos. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Agradecemos por tudo que tu tens feito em nossa vida, Senhor. Abençoa cada um de nós, nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos dá, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, a tua paz, nos faz repousar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Aqueles que estão ouvindo, Senhor, a pregação pela internet, abençoa-os, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, vai sobre a vida do Leandro, Deus, abençoa-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, dá uma recuperação sadia para ele, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós te agradecemos por este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.